Esta questão da Universidade Federal do Sergipe tem o seguinte enunciado: se S é o conjunto solução da inequação 0 menor do que o log de 3x mais 1 na base raiz de 2, que por sua vez é menor do que 8, então o conjunto solução S, na opção A, está contido no intervalo fechado de 0 a 3, ou na opção B, S está contido no intervalo aberto de menos 1/3 até 3 fechado, ou na letra C, o intervalo aberto em menos 1/3 até mais infinito contém S, ou o intervalo aberto de menos 1/3 a 2 contém S, ou na opção E, S é o intervalo aberto em menos 1/3 aberto no 5. Bom, antes de propriamente resolver as inequações, uma vez que eu tenho aqui um sistema de inequações, porque ao mesmo tempo que o logaritmo precisa ser maior do que 0, ele tem que ser menor do que 8, então tem que satisfazer as duas condições, nós temos que lembrar da própria condição de existência do logaritmo. Ou seja, esse logaritmo de 3x mais 1 na base raiz de 2, ele só existe se o logaritmando 3x mais 1 for um número positivo. Já que a base foi bem definida, a base é dada como raiz de 2, lembrando que também a base de um logaritmo precisa ser um número positivo e diferente de 1. Mas nesse caso, como ela já foi dada, não precisa ser analisada. O que vai ser analisado aqui é tão somente o valor do logaritmando. Então, para começar, é necessário que 3x mais 1 seja maior do que 0, e 3x mais 1 maior que 0 implica que x precisa ser maior do que menos 1/3. Então, eu vou estabelecer três condições. Uma delas é a condição de existência, a outra é a condição que atende à inequação do log ser maior que 0, e a terceira condição é a que atende o fato do log ser menor do que 8. Como as três coisas precisam estar satisfeitas, nós vamos fazer para cada uma delas uma solução, um intervalo que satisfaz essa condição. Então, no final das contas, o que é feito para que seja apresentado o conjunto solução é a interseção desses intervalos que forem determinados. Então, o primeiro intervalo determinado que precisa ser satisfeito é o intervalo de existência do logaritmo, ou seja, o x precisa ser maior do que menos 1/3. Bom, agora eu vou tratar de resolver o sistema de inequações. Vou resolver cada uma delas separadamente. Eu vou tomar primeiro 0, menor do que o log. Então eu vou escrever aqui que o log de 3x mais 1 na base raiz de 2, ele é maior do que 0. E o log de 3x mais 1 na base raiz de 2 maior que 0 nos leva para a condição de que o log de 3x mais 1 na base raiz de 2 é maior, e aí eu vou escrever 0 como na forma de um logaritmo, e 0 pode ser visto como o logaritmo de 1 na base raiz de 2, e aí eu estou comparando logaritmos. Uma vez que o logaritmo de 3x mais 1 na base raiz de 2 é maior que o logaritmo de 1 na base raiz de 2, é possível concluir dessa relação, uma vez que a base é um número, raiz de 2 é um número maior do que 1, então a relação entre os logaritmandos é a mesma da desigualdade entre os logaritmos, ou seja, se o log de 3x mais 1 é maior do que o log de 1 na base raiz de 2, isso implica que 3x mais 1 deve ser maior do que 1. A relação de desigualdade entre os logaritmandos é a mesma relação entre os logaritmos, uma vez que a base é um número maior que 1. E de 3x mais 1 maior que 1, conclui-se que 3x é maior que 0, subtraindo uma unidade, que implica que x deve ser maior que 0. Então, x maior que 0 é a segunda condição que deve ser obedecida, satisfeita dentro desse sistema de inequações. Nós já vimos que a primeira condição é que o x deve ser maior que menos 1/3, a segunda que deve ser menor do que 0. E a terceira condição, ela vai surgir
no momento em que se resolve a inequação log de 3x mais 1 na base raiz de 2 menor do que 8. E escrevendo então log de 3x mais 1 na base raiz de 2 menor do que 8, e aí eu vou escrever 8 como um logaritmo. Então 8 vai ser visto como log, como a base que eu vou estabelecer deve ser a mesma para efeito de comparação, a base vai ser raiz de 2. Então aqui cabe no logaritmando raiz de 2 elevado a 8. Porque o log de raiz de 2 elevado a 8, na base raiz de 2, é igual a 8. Então, isto significa dizer que o log de 3x mais 1 na base raiz de 2 deve ser menor do que o log raiz de 2 elevado a 8, é o equivalente, como raiz de 2 é 2 elevado a meio, então meio vezes 8, 4, 2 elevado a 4, 16. Então é o log de 16 na base raiz de 2. E se o log de 3x mais 1 na base raiz de 2 é menor do que o log de 16 na base raiz de 2, estabelece-se mais uma vez a relação entre os logaritmandos, que pelo fato da base ser maior do que 1, a relação entre os logaritmandos, a relação de desigualdade, é a mesma entre a desigualdade dos logaritmos, ou seja, que 3x mais 1 deve ser menor do que 16. E 3x menos 1, ó, 3x mais 1 menor que 16, implica que 3x é menor do que 15, que implica então que x deve ser menor do que 5. Então, para que seja obedecida a terceira condição, o x deve ser menor do que 5. Então, estabelecendo as três condições simultaneamente, ou seja, que o x seja menor do que 5, que o x seja maior do que menos 1/3, e ao mesmo tempo que o x seja maior do que 0, vamos fazer essa solução, vou apresentar essa solução graficamente, e a interseção desses intervalos é então o nosso conjunto de solução. Então a primeira condição é que o x deve ser maior do que menos 1/3. Então fixando menos 1/3 em algum ponto da reta, x maior que menos 1/3 está graficamente representado. Depois, x maior do que 0. Então x maior do que 0 está graficamente representado. Depois, posteriormente, x menor do que 5. X menor do que 5 está graficamente representado. E aí o conjunto de solução S é a interseção desses três intervalos. Então, os pontos que pertencem ao mesmo tempo aqui, que estão marcados ao mesmo tempo nessas três retas, é o conjunto de pontos que equivalem dos números à direita de 0 e à esquerda de 5, ou seja, S é igual ao intervalo aberto no 0, aberto no 5. E se S é o intervalo aberto em 0 e aberto no 5, pelas opções, S está contido no intervalo 0 a 3, é falso. S está contido no intervalo de menos 1/3 até 3, também falso. Menos 1/3 a mais infinito é um intervalo que contém S. Então, de menos 1/3 para mais infinito, quer dizer, esse intervalo, ele contém o intervalo que é a solução. Então, a resposta deve ser a letra C.